Fala comigo, sejam bem-vindos a mais um Leão Podcast. Sou o Gabriel Leão, host do seu podcast aqui no Vale do Aço. Hoje o episódio é patrocinado pela melhor barbearia do leste de Minas, Barbearia Elegância. Ali, na verdade, não é nem lugar que você corta cabelo, não. Ali é lugar de você frequentar. Porque a galera é uma galera muito massa. Richali, Mauro, Deivinho. Inclusive, nosso convidado de hoje, eu acho que também é um... Acho não é? Frequentador de lá também. Então, se você quer cortar o cabelo de uma forma, assim, que a sua mulher, na hora que você chegar em casa, vai falar assim, amor, o que é isso? O que você arrumou nesse cabelo? Lá é o lugar. Chama os caras no Instagram aí que eu garanto que vocês vão gostar. Tamo junto, Mauro, Richali, Deivinho, Companhia Limitada. Meu convidado de hoje, vascaíno, flamenguista, vereador da cidade de Ipatinga. É um cara, assim, que... Eu não vou ficar elogiando muito, não, senão os outros falam assim, o cara é vereador, você tá elogiando o cara. Mas é porque eu conheço pessoalmente e é uma pessoa boa de coração e que eu tenho certeza que esse papo de hoje ele vai servir pra você que tá aí do outro lado entender um pouco mais do contexto da nossa cidade, como que estão as coisas, o que pode melhorar, o que já melhorou pra caramba. É um cara que vai agregar muito na nossa conversa de hoje. Matheus Braga, tamo junto, meu irmão. Obrigado por aceitar estar aqui, né? Pô, mano, obrigado. Na próxima vez que eu for candidato, vou pedir você pra pedir voto pra mim. Pô. Isso aí, profissional, né? Mano, obrigado mais uma vez. Tava comentando agora que um dos primeiros podcasts que eu fiz e participei foi uma entrevista com você. Foi muito legal, Só errei o placar do Flamengo. Mas... Você quer chutar o de hoje? Não. Vamos arriscar, não. Ó, seguinte, deu ruim. Lá naquele podcast, eu fiz uma pergunta pra você, eu falei assim, Matheus, mas e aí, como é que é? Vai ficar só na advocacia? Vai vir pra vereador? E você me respondeu o seguinte, não, por enquanto, tô com escritório novo, tô dando foco aqui. O que deu essa reviravolta pra eu vou candidatar? Mano, a política, eu acredito muito no seguinte... Um candidato, ele não pode ser construído por ele, mas por um grupo político que acredita nele. E as coisas foram acontecendo. Tinha vamos dizer assim, esse questionamento naquela época, se eu tinha esse interesse político ou não. E as coisas foram acontecendo a um ponto de falar assim, poxa... nós precisamos de um representante que tenha essas bandeiras, essas convicções, que tenha esse propósito. E aí, a parceria que eu tenho com o Nicolas, esse alinhamento político consolidou junto com um grupo de Ipatinga que, graças a Deus, a gente é o vitorioso nessa última eleição aí. Às vezes parece que assim, não, sou figura pública, então todo mundo me conhece. Mas pode ser que tenha alguém que não conheça você profundamente, assim, o que você acredita, para que lado que você vai. Quando você fala assim, as minhas bandeiras, quais são essas bandeiras? Para algumas pessoas falam assim, eu já conheço, já sei o que o Matheus defende, qual que é o lado dele, mas para quem não te conhece, quais são essas bandeiras? Bom, isso é um ponto muito importante porque hoje a rede dá uma falsa sensação de que todo mundo é conhecido. Sim. E nem sempre. Claro, existem as pessoas que acompanham, que gostam da gente. Por exemplo, a Vodora é uma personagem icônica do meu Instagram, que todo mundo adora e quando me vê fala assim, eu quero comer o biscoito da Vodora, enfim. Mas se as pessoas perguntarem assim, quem é o Matheus? Pô, eu carrego 3 coisas comigo. Fé, muita fé, respeito à família acima de tudo e tenho o Brasil no meu coração, sabe? Isso resume aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito. E como principal bandeira que a gente tem hoje dentro do mandato são 2, saúde e segurança pública. Acredito que existem várias ações importantes, empreendedorismo, esporte, várias coisas que precisam do cuidado da cidade, de fato. Mas a gente precisa direcionar foco para algumas ações que são carentes e que precisam de resultado imediato, que a população fala assim, poxa, se a gente não tomar uma atitude agora, se o poder público não se posicionar, o município vai passar por algumas dificuldades. E eu tenho enxergado e visto como é delicado a situação da segurança e da saúde do município. E hoje eu sou membro titular e relator da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores e sou presidente também da Comissão de Direitos Humanos. São 2 pautas entrelaçadas que envolvem tanto saúde, como membro titular da saúde, como também a área da segurança pública. Os direitos humanos e a segurança pública estão muito entrelaçados. Infelizmente, num período antigo, algumas pessoas, eu não digo só aqui a nível municipal, eu digo como um todo, usaram o direito humano como um instrumento de criar políticas ativistas. Coisas que
Hoje, eu, enquanto vereador, enquanto presidente da comissão, tenho lutado para ser diferente. Então, Direitos Humanos hoje, aqui de Patinga, vai lutar para proteger as famílias, os policiais que estão na rua, os policiais municipais, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, que estão na rua, combatendo o crime de verdade, lutar para que as pessoas tenham leitos dentro do hospital digno. Então, os Direitos Humanos estão voltados para quem precisa de verdade, que é a população de bem e as famílias de Patinga. Cara, isso é muito massa o que você falou, porque geralmente quando a gente fala de direitos humanos, automaticamente, óbvio, a pessoa que tá assistindo já sabe que você é direito, pelo que você falou, a pessoa já atrela, não, isso é uma pauta da esquerda. E aí quando você vira e fala, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos... É pra dar um nó. Naturalmente dá um nó na cabeça da pessoa. Não, mas peraí, como assim? Você é de direito, você é E eu concordo super, porque aí Patinga, por mais que eu acho que essa gestão ela tá fazendo um trabalho muito bom, ainda tem alguns pontos da cidade que são conflituosos. Exemplo, a rua que eu nasci, ela é muito próxima da Avenida Manaim. E quando eu falo muito próxima, várias das figuras conhecidas que são da Manaim brincaram comigo na minha rua, comeram pão de queijo dentro da minha casa quando a gente era criança. E hoje a gente vê o que aquilo tá virando. Ou seja, eu que sou uma pessoa que se eu passar ali, me conhecem, eu não tenho coragem de passar na Avenida Manaim de noite sozinho ou de bicicleta. Tem quem passa, eu já passo de carro falando, pô, esse cara não tem noção de onde que ele tá passando ali. Aquele problema que isso pra mim é um problema, até não sei no que você concorda, mas é inclusive mais de segurança pública. Tem gente que fala, isso daí não é a polícia que tem que olhar. Como que tá girando isso? Como que gira esse projeto seu nesse sentido? Da internação involuntária. Também, né? Só um ponto que é muito importante. De fato, as pessoas quando me viram, e pelo meu posicionamento e tal, pela forma que eu conduzo as coisas, acharam que eu chegaria na Câmara arrumando briga com todo mundo, confusão com todo mundo, não dialogaria com ninguém. Não, eu não acredito nesse tipo de política. Acredito que existe a política de enfrentamento e a gente precisa fazer ela com maturidade e responsabilidade. Porque tem muito político hoje em dia que é TikTok e Instagram. Gosta de pegar, fazer cortezinho pra jogar pra galera, pra fazer um vídeo que viraliza. A política não pode ser voltada para isso. A política tem que ter seriedade, compromisso naquilo que nós nos propomos a fazer. Qual que é o objetivo da política da nossa cidade? Qual que é o meu objetivo? A Manaim é um ponto de fato delicado na nossa cidade que espalha, vamos dizer assim, para toda a cidade. Sim. Você tem o Pontilhão do Veneza, você tem a Praça Caratinga, que são vários pontos que estão acumulando pessoas em situação de rua que são dependentes químicos. E a dependência química, ela gera vários fatores. Um problema de insegurança, e ela dá uma sensação de insegurança, que é um problema sério também. Sim. Além da insegurança real, existe a percepção de segurança. Sim. E essa percepção de segurança, ela é muito importante para as pessoas terem um sentimento, se eu estou protegido ou não. Por exemplo, seu caso. Quando você fala que não tem coragem de passar na Manaim à noite, porque você tem um sentimento de insegurança, é a sua percepção de segurança ali, que ali está faltando alguma coisa, o poder público atuar e resolver o problema. Por quê? Os dependentes químicos em situação de rua, eles cometem pequenos furtos e roubos para manutenção alimentar do o vício. Sim. Além disso tudo, eles usam, às vezes, do próprio corpo para poder também fazer a manutenção do vício. Sim. Quando eu atuei sobre isso, porque, como eu disse, eu fui entender quais são as principais dores da cidade que precisam ser resolvidas. E eu fui, de fato, enfrentar esse problema. Quando eu fui candidato a vereador, eu fui para a rua, eu fui em todas as zonas comerciais da cidade, conversar com todos os comerciantes, e todos os comerciantes foram unânimes em falar assim, cara, é um grande problema da nossa cidade. Tanto para a gente que está aqui no comércio, como para a população, como para as famílias. Sim. E entendendo tudo isso, eu tenho um problema dentro de casa, porque eu tenho um primo de João Molevade, que viveu isso, é dependente químico, acabou se envolvendo num crime por causa da dependência, e por causa disso ele está preso. Eu falei assim, poxa, hoje eu sou um representante legítimo, e tenho um mandato, e eu posso fazer alguma coisa. O que pode ser feito? A Lei 13.840, que foi uma lei atualizada da Lei de Drogas Nacional, ela foi atualizada em 2019 pelo presidente Bolsonaro, e lá
tinha especificado que uma das políticas públicas de tratamento da dependência química e dos dependentes químicos que estão em situação de rua é a internação involuntária. Existe a internação compulsória, que é por ordem judicial, a internação voluntária, que é o dependente químico que busca ativamente o tratamento ou ele busca uma clínica, e a involuntária, Sim. que o dependente químico que está em situação de rua, ele não tem condição de decidir por si e por laudo médico ou por laudo da assistência social e a pedido da família, se faz a internação dessa pessoa. Poxa, isso é justo? Pegar a pessoa na rua, à força, vamos dizer assim, contra a vontade dela e fazer a internação? Eu te faço uma pergunta. É justo eu, como uma autoridade do município, sendo um representante eleito pelo povo, ver uma pessoa em situação de rua e não tomar nenhuma atitude? Ver aquela pessoa se definhar, virar quase que um zumbi na nossa frente assim, não ter direito a um alimento, não ter direito a uma moradia, não ter direito a tomar um banho, e eu falar que aquilo é justo, é digno? Não, não posso. Então, teve inúmeras discussões, isso barulhos. Que eu ia perguntar como é que foi, porque teve um barulho enorme. Não sei se aí é a oposição ou se é as pessoas mesmo que não entenderam como ia funcionar. Teve um barulho enorme no sentido negativo da coisa. É porque falta até conhecimento. Sim. E buscar o conhecimento real, porque infelizmente hoje, o nosso país está tão polarizado que as pessoas vinculam questões técnicas e sérias a questões ideológicas. E isso é um discurso burro mesmo, porque quando a gente está falando sobre o ser humano, você tem que pensar no ser humano como pessoa. E indiferente do que ele, qual lado político que ele é, você Sim. precisa de cuidar daquele ser humano. Sim. E o meu projeto de lei de internação involuntária é um projeto para cuidar do ser humano. E aí atrelaram a um discurso ideológico que eu sou, e nunca escondi, que eu tenho lado político, eu sou de direita, eu defendo o Bolsonaro, o meu exemplo e é meu parceiro, meu amigo, quem eu defendo e represento ele aqui no leste de Minas e em Ipatinga e no Vale do Aço, que é o Nicolas Ferreira. Então eu nunca escondi o meu lado político. Sim. Por causa disso, apoio pra caramba. Mas eu não vou esconder e não vou ser um político em cima do muro. Por causa disso, vincularam ao meu posicionamento político, à minha ideologia, ao que de fato é o projeto. O que de fato a gente tem defendido. E aí, infelizmente, diminuíram o discurso. Eu sou recordista na Câmara de moção de repúdio do Conselho de Assistência Social, da CUT, do Sindiut, do PT, do PSOL. Sabe o que eu falei no plenário da Câmara? Façam quantas quiser. Vou pegar e vou colocar num quadro, porque eu vou ter orgulho disso. Porque eu não vou ter na minha mão sangue. Essas pessoas que estão se matando, estão morrendo, e ninguém aqui está tendo cuidado. Então a discussão, tudo que aconteceu, foi porque, infelizmente, trouxeram para um discurso que era técnico, um discurso ideológico. E como que acontece na prática ali? Igual eu vi alguns vídeos seus conversando com o cara, falando, irmão, mas você tá feliz? Irmão, mas é assim. Como que as pessoas que estão ali mesmo, ou seja, os dependentes químicos, eles recebem esse tipo de orientação? Então, nós aprovamos a lei de internação involuntária. Na lei especifica que cabe ao executivo, o prefeito, fazer uma regulamentação. O que é a regulamentação? A aplicação da lei de como ela vai ser efetivamente executada dentro da cidade. Entendi. Como vai funcionar a coisa. Isso. Nós criamos um comitê de discussão, que aí participa Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Procuradoria do Município, o próprio gabinete do prefeito, eu tenho participado, a Polícia Municipal participou, a Polícia Militar também participou nessas últimas discussões, a própria Uzi Minas também participou. Então nós estamos fazendo um negócio que seja democrático, que todo mundo participe e entende o que está sendo construído. Qual que é o projeto e qual que é a ideia? O município fazer uma espécie de credenciamento. Eu vou credenciar várias clínicas que podem ser habilitadas, que estão de acordo com o Conselho Federal de Medicina, que tenham expertise sobre isso, e o município vai comprar, vamos dizer assim, a vaga. Entendi. Cada vaga que tem lá, o município vai poder vai comprá-la, adquirir, uma espécie de adquirir mesmo. Sim. E as pessoas que são dependentes químicas, que estão em situação de rua, que têm o laudo médico para poder fazer a internação involuntária, o município tem essa vaga. É legal saber porque, como gera essa dúvida, às vezes a gente pensa, tá, beleza, mas vai internar aonde? Vai fazer como? A coisa ela é muito mais complexa do que parece, assim, né? Muito, mas o legal é o seguinte, as pessoas precisam saber e que fique claro para todo mundo entender. Primeiro,
A internação involuntária só acontece através de laudo médico. E esse laudo médico ele tem que estar respaldado dentro de uma resolução que, salvo engano, é 06 de 2019 ou 2020. Mas como que faz isso? Porque na minha cabeça de quem não entende nada disso. E o cara na rua, situação de rua, vou chegar, vou conversar e vou levar. Não é assim. Como assim esse laudo? Não seria uma espécie de carrocinha, vamos dizer assim. Não, sim, mas não dá, assim. Dá esse sentimento. O primeiro ponto. O município precisa de fazer um trabalho que não é feito de mapeamento. Quem são essas pessoas que estão em situação de rua? Entendi. De onde elas são? Qual é o vício dela? O município não tem isso. Porque nós temos hoje cerca de 500 a 700 pessoas que têm uma alternatividade. Gente pra caramba, hein, cara? Muita gente. Muita gente. Se pôr isso no Ipatingão, dá pra ver que é muita gente. Vamos colocar que seja 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, o município precisa fazer a identificação. Quem é, de onde é, qual vício tem e há quanto tempo está na dependência química. E aí existe uma atividade dentro do município que chama consultório na rua. O consultório na rua vai ativamente nessas pessoas, conversa com essas pessoas e faz uma espécie de exame mesmo na rua. A partir daí você vai conseguir identificar quem de fato precisa da intervenção imediata e quem pode ser feito um trabalho de retirá-lo da rua de forma consciente. Porque eu tenho uma defesa do seguinte, olha só, a pessoa está em situação de rua, a pessoa está basicamente sem tomar banho, sem condições mínimas de existência, e ela por si só não consegue sair da droga, por si só ela já tem uma deficiência ou um problema cognitivo de tomar uma decisão. Concordo. E o tratamento médico não é um tratamento para chegar lá e amarrar, deixar a pessoa... Não é isso. O tratamento médico é primeiro para tirar a abstinência, tanto que a internação involuntária ela pode durar 90 dias. A abstinência é o primeiro passo que você faz para devolver consciência para a pessoa, para depois da consciência que a pessoa tiver restabelecido, falar assim, poxa, o que eu estava vivendo? E aí ela ficar por conta própria. Aí você busca ativamente, com psicólogo, com uma série de coisas. Parte espiritual da coisa, que eles devem trabalhar, lógico. A segunda parte do tratamento, que aí precisa da voluntariedade. Ela fala assim, agora eu preciso. Ela reconhecer. A involuntariedade é para devolver a ela consciência. E caso a pessoa volte, ela perdeu? Não. O trabalho... esse trabalho, a dependência química, ela é reconhecida como um problema de saúde. Por que de saúde? Porque existe um sofrimento mental, uma série de coisas relacionadas a essas pessoas que levam a ela a dependência química. A dependência química é um dos pontos. Só que a dependência química é tão comprometedora que compromete todo o raciocínio lógico da pessoa, compromete toda a estrutura física, motora, mental. Sim. Eu fui em comunidades terapêuticas, eu fui conhecer. Cara, as pessoas perdem a noção do que é sentar num vaso para fazer sua necessidade. Imagina. Então, quando eu falo de internação involuntária, as pessoas ouvem o termo involuntário e parece assim, poxa, é um negócio meio que agressivo. Só ecoa essa palavra, né? Poderia ter mudado o termo, por exemplo, para internação humanizada. Não teria talvez tanta discussão. Mas sem dúvida não teria. Mas assim... em termos técnicos, é a mesma coisa. Sim. A mudança de nomenclatura é só para talvez suavizar esse discurso. Mas lá, quem lê a lei, fala no artigo 1º da lei, inclusive, no parágrafo 1º, fala assim, olha, que a internação tem que respeitar os direitos humanos, o devido... a pessoa, o ser humano como si, que a pessoa não pode ser constrangida. Enfim, a lei ela foi criada com o intuito de cuidar das pessoas. E transformaram isso numa espécie de um monstro. E esse talvez seja hoje a grande dificuldade de se estar na política. Sim, e o que as famílias dessas pessoas, que eu imagino que vocês tenham feito essa consulta, o que elas acham? Ou seja, eu não tenho ninguém nessa situação. Eu não tenho tanto peso de decisão do que eu acho, o que eu não acho, quanto uma pessoa que tem uma pessoa morando naquele sentido. O que essa pessoa fala? Cara, eu recebo áudios de pessoas, quando descobrem a lei, eu recebi um áudio de uma mulher falando assim, ela mandou um áudio chorando. Poxa, Matheus, quem dera se essa lei tivesse sido aprovada há 1 ano atrás. Meu irmão talvez estivesse vivo hoje. Pesado. E eu não teria perdido meu irmão. Porque meu irmão, no ápice da dependência, se envolveu numa briga com o dependente, e eles acabaram um machucando o outro e ele acabou morrendo. Então,
os relatos que a gente tem, eu vindo pra cá, recebi uma mensagem de uma pessoa até que eu conheço, falando assim, Matheus, tô com um problema, eu vi que você tem um contato com o pessoal do grupo Novo Começo, que é um pessoal lá da Bahia, que tem um psicólogo que faz um trabalho muito legal de internação involuntária. Eu sei quem é esse cara. E aí, essa pessoa me falou assim, poxa, você tem um contato deles, mas olha, a gente não tem condição, a gente queria saber se tem uma internação social, se eles podem nos ajudar. Então, assim, quem vê de perto e quem conhece e quem vê o tratamento, quem vê as pessoas, as famílias sofrendo, sabe que isso salva a vida das pessoas, ajuda as famílias. Você sabe por quê? Não tem coisa pior do que uma mãe dentro de casa sabendo que o filho está na rua e que ela, infelizmente, não pode fazer nada. Porque, por si, o filho não consegue sair do vício. Ela não pode ir lá pegar o filho à força, porque ele, inclusive, agride ela. É o que acontece na prática. E ela não pode ter um amparo do poder público para poder tirar essa pessoa para buscar um tratamento para ela. Ela fala assim, meu Deus, vou perder meu filho para as drogas. E assim, precisa de tirar, sabe, essa parte ideológica desses discursos que são técnicos e avaliar tecnicamente o que de fato é. Porque quando se cria uma lei que tem amparo do Conselho Federal de Medicina, que tem amparo técnico do corpo psiquiátrico, que tem amparo de psicólogos, eu não estou criando uma lei de achismo. Eu estou falando algo que, de fato, salva a vida. Salva a vida da pessoa, da família, salva a vida da comunidade. Sim. Porque vai chegar um ponto que as pessoas vão ficar revoltadas. Deus livre e guarde. Imagine um cara que tem uma filha. Não, nem filha continua. Dele... Nem Poxa, continua. Imagina. E aí, depois vão falar que o cara assim, poxa, ele matou. Não, mas espera aí. E o que aconteceu? E a ausência do poder público que precisava de resolver e não resolveu até hoje. Aí vão querer culpar o cara, que foi um troglodita, que matou, que não sei o quê. Tá, mas o poder público que até hoje viu e não resolveu o problema. E tem como resolver, sabe por quê? Se não tivesse como, o estado de São Paulo não seria hoje exemplo. Mas teve um trabalho sério do governador Tarcísio, do secretário de Segurança Pública, que fizeram um trabalho de cercamento junto com a Secretaria de Saúde, estrangulou o crime e a organização criminosa, estrangulou o tráfico de drogas e automaticamente começou a abrir portas de tratamento. Por fim, não tinha drogas na rua e os próprios dependentes que me falavam assim, cara, eu não estou conseguindo ficar na rua mais, eu estou em abstinência, eu preciso de tratamento. Então, teve as duas ações, mas tem que ter vontade, tem que ter interesse. E, cara, de fato, eu até um certo momento lutava sozinho. Agora, sabe, você vai batendo, até que a porta começa a se abrir. E as pessoas pelo menos sentam para querer ouvir e entender. Poxa, é isso? Porque, lembra que eu te falei, se as pessoas acharam que eu ia entrar chegando, brigando com todo mundo e tal? Quando as pessoas sentam e conversam comigo, eu sou um cara de posicionamento e palavra firme. Cara, se eu der uma palavra e se eu assumir um compromisso, eu não tenho problema de mostrar os meus compromissos e aquilo que eu de fato defendo e acredito. Mas isso não quer dizer que eu não tenha diálogo. A pessoa que não tem diálogo dentro do campo político é um lunático, ele está no lugar errado. Sim. Política se constrói. Política é justamente isso. E como que é a rotina de um vereador? Sabe por quê? A gente aperta vocês lá na urna, mas no fim, na hora que dá 8 horas da manhã, eu não tenho noção do que o Matheus tá fazendo, como é que começa o dia dele, como é que termina. Como que funciona isso? Pô, beleza, começou um dia de manhã. Como que é um dia de um vereador? Vou falar um dia do vereador Matheus Braga. Não, você, lógico. Porque eu não sei como é que... Né? Eu acho que eu entendi. Tá bom. Mas cara, a gente não tem hora pra chegar e nem hora pra sair. Não tem esse bater o ponto, não? Não, eu tenho... Ou tecnicamente tem? Não. Entendi. Eu não tenho hora pra chegar nem pra sair. Mas, cara, eu vivo isso. Vivo, assim, com muito amor e paixão, porque eu acredito que as pessoas acreditaram em mim. Eu tive 2.194 pessoas que depositaram um voto de confiança em mim e eu carrego isso com muita responsabilidade, muita seriedade, porque eles acreditaram. Foi a primeira vez que você candidatou? Primeira vez aqui em Patinga, sim, primeira vez. Pô, e como que é esse sentimento? Porque tem gente que já candidatou um monte de vezes, cara, e não entra, e às vezes fica na beirada, e você foi de primeira. Foi uma surpresa pra você ou não foi? Mano, foi um trabalho... Sabe o que o resultado de um trabalho bem feito, você entender assim, poxa, eu sabia que eu merecia porque o trabalho foi bem feito,
É esse o sentimento que eu tenho. Mas te falar que aquele frio na barriga, que isso não tem, é mentira. O dia da apuração é uma loucura. Mas eu, como vereador, eu não tenho hora para chegar, nem hora para sair. E eu tenho muito organizado, assim, a minha agenda. Graças a Deus, a gente tem um suporte. Então, tem pessoas que trabalham comigo. Eu tenho equipe de assessores. Então, nós organizamos... Como que a menina que conversou com a minha assessoria? Parabéns, Letícia. Muito bacana, muito educada. A Letícia, por exemplo, ela organiza a minha vida. Minhas agendas, quem que eu vou atender, aonde eu vou atender, se eu vou fazer uma visita. Porque aí eu tenho alguém que pensa no sentido de organizar estrategicamente. Às vezes eu tenho uma agenda aqui, por exemplo, no Hospital Municipal e depois na Prefeitura, fica mais fácil criar a agenda que tenha essa inteligência, vamos dizer assim. E para além disso, existe todo um trabalho técnico que tem que ser feito por trás. Então, como? Eu tenho uma equipe que cuida do marketing. Então, as minhas bandeiras, aquilo que eu defendo e acredito, aquilo que as pessoas votaram em mim, eu preciso de mostrar para as pessoas que eu estou trabalhando sobre aquilo que eu falei que iria fazer. Então, a gente tem um trabalho de marketing. Mais do que isso, a construção do mandato de um vereador depende muito da capacidade de diálogo. Ponto. Por exemplo, a internação involuntária era um projeto de lei que os vereadores da cidade receberam bem, mas com desconfiança e um certo desconforto. O que eu fiz? Eu retirei ele de tramitação, ele não andava, e eu fui procurar todos os vereadores para conversar. Procurei o prefeito, procurei os secretários, procurei os vereadores, para mostrar, cara, o projeto é isso, não tem segredo, acontece dessa forma, tem essa segurança. Por quê? Se você não tem capacidade de diálogo, e se você não consegue conversar e mostrar para os vereadores como está sendo essa construção, cara, você não vai avançar. Então, um trabalho de um parlamentar é muito vinculado à estratégia daquilo que ele quer mostrar como parlamentar e a capacidade que ele tem de diálogo. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei agora que está em tramitação, que alguns vereadores me procuraram para conversar. O município de Ipatinga, historicamente, tem um problema com o IPTU. E eu estou tentando resolver parte desse problema. Como? Existe uma regra constitucional que fala o seguinte: toda alteração do IPTU que for para acrescentar ou crescer o valor do IPTU, ela se sujeita a uma regra que chama anterioridade. O que é isso? Você não pode votar um aumento de IPTU se não for no ano anterior. Exemplo, se eu vou aumentar o IPTU para 2026, eu só posso votar e aprovar essa lei se for em 2025. Senão, não vale. Certo? E existe uma outra regra que chama anterioridade nonagesimal. O que é isso? Além desse início de um ano, você tem que votar ela 90 dias antes do ano acabar. Ou seja, até setembro. Se não vota até setembro, não pode fazer também um aumento de IPTU. E eu estou fazendo isso porque o princípio tributário é da previsibilidade. O cidadão que paga imposto, ele tem que ter previsão do que ele vai pagar. E o que acontece normalmente? Querem fazer um aumento de imposto, quando que fazem? No dia 25 de dezembro, tá todo mundo comemorando Natal e tal. Na maldade, no apagar das luzes. O que eu estou fazendo com essa lei? Se quiserem aumentar impostos aqui do IPTU na cidade de Ipatinga, vão ter que comprar o desgaste com a população. Não vão conseguir fugir do debate público. Isso, dentro da minha atribuição, eu posso fazer. E eu apresentei esse projeto de lei. E aí começaram a surgir várias dúvidas. Os vereadores foram lá no meu gabinete para conversar, entender o que está acontecendo, como é que é. Começa gente que não gosta, começa a falar mentira. Aí é toda essa construção para você explicar, para poder avançar. E, cara, eu tenho muita responsabilidade, sabe? Nas coisas que eu apresento. Sim. Eu não sou e não serei um vereador que faz tudo por like. E tem muita gente, inclusive aqui em Ipatinga, que gosta disso. Sim, principalmente porque a rede social, ela é um termômetro para parte da sociedade de que, pô, esse cara aqui, olha como é que tá acontecendo, tal, então ele tá fazendo muito, então... E às vezes é uma coisa superficial, porque, igual eu falei, eu não tenho convívio dentro da... Eu não sei como é que tá funcionando dentro da Câmara a coisa, como ela tá andando, né? E aí, eu tenho muita responsabilidade. Com muita responsabilidade, todos os projetos que eu crio
e que eu elaboro são projetos que vão ser, de fato, executados na cidade. O que adianta eu falar sobre internação involuntária, sobre o cuidado dos dependentes químicos em situação de rua, se eu criar um projeto mirabolante que não tem efetividade nenhuma? E acontece muito disso? Muito. Umas coisas muito viajadas, tipo assim, ó, isso aqui não vai dar certo nunca. Muito. Por exemplo, nenhum vereador pode aumentar ou criar despesa para a prefeitura. Como assim? O município ele funciona por uma lei orçamentária. Sim. Tudo que o prefeito está executando de política pública tem uma lei orçamentária que foi aprovada no ano anterior para ele poder executar. Então, pavimentação asfáltica. Existe lá um valor no orçamento que o prefeito previu que poderia gastar e dentro daquele valor ele vai gastando. Então, o orçamento é uma previsão do que ele vai gastar. Como essa lei é aprovada no ano anterior para ser executado no ano subsequente, um vereador, ele não pode chegar simplesmente e falar assim, vou aumentar aqui gasto com isso ou com aquilo. Porque senão você engessaria e travaria um prefeito e ele não poderia executar política nenhuma, concorda comigo? Sim. Imagina se a maioria da Câmara fosse todo mundo de oposição. O que ia acontecer? Começar a fazer sacanagem no orçamento para poder inviabilizar o prefeito. Sim. E falar que o prefeito é o pior prefeito da história. Nenhum vereador pode criar despesas para o executivo. Aí aparece, por exemplo, isso aconteceu. O prefeito mandando uma recomposição salarial salvo engano, foi da educação. Salvo engano, foi isso mesmo, da educação. E aí veio uma vereadora que apresentou uma emenda estendendo para todos os servidores. Nossa. É um aumento de despesa. Sim, muito grande. E aí tem que ter muita responsabilidade, porque no discurso político é lindo. Imaginei o vereador falando, e eu estou apresentando, e eles não querem aprovar. É igual a escala 6x1. Mas aí você vê a realidade, você fala assim, poxa, quando você vê tecnicamente falando, poxa, a pessoa sabe que não pode. A pessoa está fazendo isso... Pura politicagem. Por ganhar um coraçãozinho no Instagram. E aí esse tipo de política, pra mim, não me desce, cara. Não pode ser assim, tem que ter muita responsabilidade, sabe? Eu falei isso com o Gustavo, prefeito, falei assim, cara, o que for bom e positivo para a cidade, conta com meu voto, conta comigo. Aquilo que eu entender que não é bom e não é positivo para a cidade, cara, não conta comigo. Como que é o seu relacionamento com o Gustavo? Tranquilo. Como que você, estando lá dentro, avalia a gestão dele? Cara, eu sou muito transparente. Sim. Acredito que o Gustavo tem boas intenções. Não é à toa que foi reeleito e cresceu de votação. As pessoas gostam do Gustavo, mas eu acredito que, como toda gestão, precisa de alguns ajustes. Lapidar. Alguns ajustes que às vezes eu percebo que bate um pouco cabeça, sabe? Existe uma morosidade que às vezes o time do executivo é diferente do time da população. Sim. E aí isso precisa, talvez, de uma melhor eficiência, buscar soluções, sabe? Superar a burocracia. Talvez seja o grande gargalo da gestão Gustavo em relação a isso. E não é uma crítica à pessoa, é uma crítica construtiva, no sentido do seguinte, tem muitos pontos positivos. Poxa, as reformas que ele fez nas praças, por exemplo, muito massa. Devolver as praças para a família. Poxa, muito legal mesmo. Mas, por exemplo, o Mercado Central. Existem alguns gargalos burocráticos que precisam ser resolvidos. E aí a população espera que seja feito rápido, mas o time da administração é um pouco diferente. Uhum. E talvez isso precisava, eu não sei se é através da própria comunicação, as pessoas entenderem por que às vezes demorou um pouco, enfim. Mas nesse sentido, sabe? E eu tenho um respeito muito grande pelo Gustavo. Fui secretário dele, trabalhei com ele, estudamos juntos na faculdade. Não quer dizer, isso é um ponto muito importante. Você tem que concordar com tudo também. Exatamente. Eu não sou um cego que o Gustavo vai falar assim, pô, aperta esse botão, eu vou apertar, cai no buraco. Não é assim. E eu acho que isso, inclusive, é sadio para a democracia. Com certeza. Sadio para a cidade. Poxa, o Gustavo tá com um projeto assim, eu falo, cara, eu não acho que pode ser assim, mas eu acho que pode ser desse jeito. Por que essas divergências de pensamento podem somar? Porque é através da capacidade de diálogo que a gente constrói uma melhor política. E é isso que eu tenho mostrado. Porque, às vezes, lá na Câmara, por exemplo, tem um discurso meio que de vitimismo, sabe?
a Câmara hoje são 18 parlamentares homens e uma parlamentar mulher. Só uma? Uma. E a única que é do PT. E às vezes cria um discurso que é muito ruim, porque o parlamento como um todo, ele é a casa do debate e da discussão. Ter o debate lá não quer dizer que você tem desrespeito, pelo contrário, você respeita Sim. e diverge da oposição. Esse é o ambiente democrático. É no ambiente democrático que cabem as discussões. E aí, às vezes, por usar ou querer usar a condição de mulher para poder falar, poxa, eu estou sendo violentado do ponto de vista de retórica, Sim. é muito ruim, que gera uma falsa sensação que de fato isso está acontecendo. Então, eu, Matheus, prezo muito pelo diálogo. Todos os meus projetos de lei, por exemplo, eu sempre dialoguei com as lideranças da Câmara, com o próprio Executivo, quando de alguma forma pode afetar o Executivo. Por exemplo, eu criei a lei, que hoje é uma lei municipal, se não me engano, é a Lei 5.055 de 2025, que cria multas para quem for pego usando drogas nos espaços públicos. Vai, beleza. Me explica isso aí. A lei é muito simples. Cara, quer usar maconha, quer usar Grande droga... parte da população vai te hatear por causa disso aí. Pô, mas vamos lá. O cara quer fumar uma maconha... Não que seja o meu caso. O cara quer fumar uma maconha. Pô, vai fumar. Eu não posso, como vereador, proibir e gerar crime sobre isso. Mas se ele quer fumar, na rua, não. Na casa dele. Na frente de crianças e adolescentes, pô, você ia no Parque Ipanema, era um absurdo. Aquele cheiro horroroso de maconha, enquanto tinha crianças andando com os pais lá, famílias caminhando, idosos lá, e todo mundo achando que não poderia fazer nada. E essa lei já está em vigor? Essa lei já está em vigor. Já está em vigor? Já está em vigor. E quanto que é a multa pra um cara que for pego fumando baseado na A rua? primeira vez, R$300. Nossa. É. Cara, se ele não tem medo de cadeia, tem que doer no bolso. É, 300 então de segunda vez. Vai pra 600. Terceira vez. Aí pode ser que tenha uma qualificadora, vai a 900. É. E aí, cara, mas se não é preso... E a população não sabe disso, cara, que é esse preço. Duvido. É. Eu duvido que alguém saiba que é esse preço. Então, aí, por exemplo, quando eu apresentei esse projeto, gerou uma série de discussões. Eu fui no executivo e expliquei como que funcionaria. Expliquei como que poderia ser feito e tal. E eles entenderam. E tanto que depois disso eu conversei com os vereadores e foi aprovado. Agora, qual que é a minha briga? Aí, por exemplo, quando eu falo às vezes dessa burocracia, por exemplo, a lei para efetivamente ela começar a ter validade, quando alguém é apreendido, por exemplo, com cigarro de maconha, tem que ter o teste. Uhum. Não adianta só sentir o cheiro. Entendi. O direito é feito por provas. Aham. Precisa de se fazer um convênio com as polícias que têm essa capacidade. Por exemplo, a polícia científica, a polícia civil, que tem essa capacidade técnica de desenvolver isso. Precisa de fazer um convênio. O convênio ainda não foi feito. Entendi. Aí atrasa, por exemplo, a aplicação da multa. Então, isso, sabe? Uma coisa vai encaixando na outra. Mas... É uma engrenagem muito grande, cara, pra fazer. Porque tudo que você me fala aí, tipo assim... É muito difícil fazer as coisas, cara. Porque, o Gustavo tem que fazer isso, mas aí falta isso e isso. Mas eu tenho, mas falta isso e isso. Mano, parece às vezes que a política vereador foi... não fala que não quer. Ou assim, a entendeu? política foi feita pra não conseguir Andar acontecer. Entendi. Cara, não pode ser assim. O que você viu quando você, no seu primeiro dia, que você chegou e falou assim, sentou na cadeira do gabinete, você falou assim, isso aqui eu não imaginava que era assim, do lado bom e do lado ruim, tipo assim, isso aqui tem uma confusão nesse sentido. Mano, talvez eu tenha tido, por ter já trabalhado no executivo e ter sido um interlocutor político do governo com a Câmara dos Vereadores, eu talvez não tenha tido essa surpresa. Nada te surpreendeu? Não, assim, a única coisa que eu percebi que existe dentro do parlamento como uma cultura é que os vereadores que já têm mais de um mandato, um certo tipo de apreço e respeito. Entendi. Por já estarem na casa há mais tempo. Sim, então, sim. Eles são chamados a discutir, sabe? Mas talvez até pela condução, já conhecer como são e Mas tudo. apreço e respeito ou hierarquia? Não, hierarquia não, porque Que dentro aí da que já é uma coisa Câmara... mais pesada. Hierarquia dentro da Câmara não existe. Aham. Existe a figura do presidente da Câmara, que é uma figura representativa, mas não existe hierarquia entre os vereadores, porque todos os vereadores têm as mesmas atribuições e competências, aprovar projetos de lei com voto,
não aprovar com o voto, apresentar requerimentos e proposições. Então, não existe uma hierarquia. Existe mesmo um critério de respeito. Sim. O vereador já está mais talvez tempo um pouco na cultural casa. também. Isso, pela Entendi. própria cultura, sabe? Entendi. E assim, eu sou o vereador mais novo do mandato. Eu tenho 29 anos. Faço 30 no fim do ano. Já a percepção de quem é mais antigo e já está na casa há um tempo, assim, reage talvez com um pouco não queria usar essa palavra, mas de pré-julgamento, vamos dizer assim. Vou te fazer uma pergunta, bem direta. Você é um cara que tem a rede social muito forte. E quando eu falo forte, é engajada, principalmente, Nicolas e Companhia Limitada. Você acha que, e aí é uma percepção, acontece de às vezes o cara, olha lá o Estrela, só porque o Nicolas aqui tá, porque por mais talvez o cara ele seja opositor, ele sabe da força que tem, as forças que você tem em volta. Você sente um pouco disso ou não? Mano, eu tava conversando com alguma pessoa sobre isso hoje, eu não lembro quem. Tava conversando a respeito exatamente sobre isso. Algumas polêmicas que acabam acontecendo na Câmara é porque algumas pessoas gostam de polarizar ou querem polarizar com o intuito não é de brigar comigo, que se fosse com outra pessoa, se tiver, a outra pessoa fosse a pessoa que tivesse meu Instagram, por exemplo, que tivesse esse engajamento, essa pessoa gostaria de polarizar com ele. O objetivo não é a discussão política, mas a discussão pela discussão. Para que se tenha o burburinho de rede, sabe aquela bolha? Meio que eu pego o seu engajamento e... Isso. Entendi. Só que, mano, política não se faz com estômago. Não sei se você já ouviu esse termo. Política não se faz com estômago. Você não vomita política. Política se faz com cabeça. A política é a arte de dialogar e a arte da divergência que pode se tornar convergência. Sim. Política não se faz assim. Esses políticos TikTok que gostam do like e que gostam de criar essas mídias sociais assim para gerar engajamentos momentâneos podem durar, acredito eu, que vão durar muito pouco. A gente tem exemplos disso. Tem deputados, inclusive, da região aqui, Cleitinho, talvez? Não. Mas o Cleitinho, não de TikTok, não. você tá falando pejorativamente. Entendi. Não, mas não era nem o Cleitinho. Tem deputado da região que foi deputado por um mandato, gostava muito de lei, like, fez um tanto de bobagem na rede, resultado, não é deputada mais. Entendi. Então, assim, as pessoas sabem quem faz o trabalho certo. Por exemplo, o Cleitinho. O Cleitinho, ele vai pra rede e, chinela. Mas ele tem propósito. Ele tem uma forma diferente de comunicar. Mas, por exemplo, ele gravou um vídeo esses dias falando, ô Flávio Dino, e chutando meio que areia e tal, mostrando o calçado, como é que tava ruim. Aí ele falou assim, pô, Flávio Dino, que é o ministro do STF, libera minhas emendas, que minhas emendas não é pra sacanagem, não. É pra calçar a rua aqui que o povo tá precisando. Então, assim, ele usa de um artifício pra chamar as pessoas, mas pra falar de um trabalho sério. O Cleitinho não é o cara que fica jogando pra galera. Já teve algumas coisas aí que ele fez, mais uma vez, não é concordar 100% com tudo, que ele fez que eu não faria. Mas é o jeito dele. Mas o Cleitinho tem um propósito. Por exemplo, eu tenho um cara que é o meu espelho, meu exemplo, que é meu amigo, que é um cara que eu defendo mesmo, que é o Nicolas. Como que surgiu isso? Tipo assim, do nada. Tá, Matheus tá aqui, Nicolas tá aqui. Como que deu esse match aí? Em 2022 foi a campanha do presidente Bolsonaro. No segundo turno, o Nicolas já tinha sido o deputado federal mais votado do Brasil e tal, e ele estava na campanha apoiando o presidente e ajudando o presidente em vários lugares. E teve um movimento do general Braga Neto, que era o vice da chapa, e veio aqui, a gente fez uma carreata grandona, lembra? Lembro. Eu fui o coordenador daquela carreata. Eu que organizei aquela carreata. Nesse dia, o pai do Nicolas, o pastor Edésio, ele esteve aqui. E eu conheci ele. Eu e meu pai conhecemos o pastor Edésio. E ficamos amigos ali, de trocar ideia, de conversar, o pastor Edésio orar por mim. Primeiro enfim. você conheceu o pai dele. Entendi. E eu, naquele dia, eu falei com o pastor Edésio, falei, pô, pastor Edésio, sou da idade do Nicolas, gosto dele, já acompanho ele, e eu queria um dia poder conhecer ele. Eu falei, Matheus, isso precisa acontecer. Massa. Porque a sua essência que você carrega é a essência que o Nicolas tem. Então, essa união de propósitos precisa acontecer. E a idade é parecida, se for olhar, né? A mesma. O Nicolas é um ano mais novo que eu. Ele já tem 29 também.
Só que eu faço 30 no fim do ano. E ele faz no início do ano. Então é quase que... E no dia que você conheceu ele, como é que foi essa ocasião? O dia que a gente sentou pra conversar a primeira vez foi na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Pô, foi assim. Foi muito engraçado. A gente já tinha conversado... Ah, não. Mentira. A gente encontrou na Assembleia Legislativa, depois aqui no evento da igreja, enfim. Já conversávamos e tudo. Mas assim, o dia que a gente conversou para definir se eu seria candidato ou não. Cara, sabe que você vai para aquela reunião importante, você vai anotando tudo, preparando tudo e tal. Cheguei na reunião, eu e o Nicolas, os assessores dele, o pastor Fabrício, o Vitor tava comigo. Como que é ele no íntimo? No íntimo, assim, fora da câmera? Porque a gente vê um cara, por mais que novo, muito centrado, muito direto, muito de voz de comando. É assim também? Massa. Mas naquela reunião, sentei. Um dia eu vou conversar com ele. Aí eu cheguei e falei assim, mano, tô vindo aqui pra conversar com você. Você sabe do meu interesse de ser candidato. Eu queria entender, assim. Aí ele me interrompeu, colocou a mão assim e falou assim, mano, mas você tá preocupado com o quê? Eu falei assim, não, eu queria definir. Definir o quê? Você já é o meu candidato lá. Massa. Pô, não tem outro, não. Aí eu tava com a lista pra apresentar ele algumas coisas e tal. Aí eu falei assim, mas o quê? Eu falei, mano... Faz um currículo, talvez? Aí eu falei assim, nossa... Ingenuamente falando, né? Aí ele, mano, já tá decidido. Você tem dúvida disso ainda? Massa. Então, aí as coisas foram acontecendo, sabe? E cara, hoje, se eu tenho meu mandato... É graças a Deus que me deu permissão, mas graças à confiança que ele teve em mim. Pô, dentro de Ipatinga, o Nicolas teve 22.908 votos. É o deputado federal majoritário da cidade. Eu tive 2.194. Quase que 10% dos votos dele. Quer dizer que a transferência de voto e a compatibilidade de propósitos e ideia, as pessoas identificaram, sabe? Isso é muito bom e muito positivo. Porque, poxa, é bom você ter uma pessoa como referência e as pessoas que te veem enxergam que você tem a semelhança que ele carrega. E sobre como o Nicolas cara, há poucos dias, umas 2 semanas atrás eu estava com ele, a gente foi para uma palestra. E ele falando uma coisa que, assim, é muito verdade. As pessoas falam assim, poxa, Nicolas, como que você conseguiu tão novo? Como que você conseguiu? O que te fez chegar? Uma única coisa. Cara, ele é e ele mostra aquilo que de fato ele é. Ele não criou uma personagem. Entendi. Zero. Entendi. É aquilo. Desligou a câmera, é a mesma coisa. O que ele está mostrando para as pessoas é o propósito dele. Aquilo que ele de fato é. E ele fala muito isso com a gente. Gente, se vocês querem ter sucesso em qualquer área da sua vida, qualquer área, tenha certeza do propósito que vocês estão e não seja um personagem. Porque se você for um personagem, pode até vender em determinado momento. Mas esse personagem demora pouco tempo, ou pode até durar um pouquinho. Mas uma hora a ficha cai, e quando cai, irmão... Não tem como sustentar muito tempo, né, cara? E isso, estar próximo, assim, te dá mais convicção, sabe? De que nós estamos no caminho certo e que eu tô do lado das pessoas certas. Porque, cara, se tem uma coisa que é delicada na política hoje, é esse ativismo judicial e a perseguição e a instrumentalização de processos para perseguir e denegrir as imagens dos políticos. Eu sou vereador, eu tenho processos que as pessoas já abriram contra mim, que já falaram na rede, e eu sou muito tranquilo de falar sobre isso, porque, por exemplo, eu não precisava, né, de citar isso, mas eu tenho muita tranquilidade porque eu tenho certeza da minha conduta. E quando você tem certeza da sua conduta, e quando você tem certeza do seu propósito, cara, podem levantar, pode querer tumultuar sua vida, pode querer fazer o que for. A verdade vai prevalecer. Ela pode demorar a chegar, pode confundir algumas pessoas que não têm consciência real das coisas, mas a verdade prevalece. E, irmão, não tem nada melhor do que o tempo. Cara, aquela mensagem bíblica, seja forte e corajoso, Josué 1:9, é aquilo que um político tem que carregar como essência. Seja forte e corajoso. Forte para resistir às pancadas e corajoso para poder enfrentar esse sistema. E é sobre isso, é esse o nosso propósito, é esse nossa essência. Quando você vê o Nicolas, indo para cima, batendo no governo federal, fazendo vídeo do Pix, olha que absurdo. Pegaram um vídeo do Pix que fez o governo ter que fazer um recuo, porque eles de fato queriam, o objetivo final do vídeo que o Nicolas escancarou era que eles queriam taxar mesmo o Pix, tiveram que recuar. E aí,
mesclar uma operação de uma organização criminosa e tentaram vincular isso à narrativa de que o Nicolas estava beneficiando organizações criminosas por causa do vídeo do Pix. Olha pra você ver como esses caras jogam sujo. A política, ela tá tão um jogo de narrativa que hoje é até difícil de... O que a gente vai acreditar? Mano, mas isso não é uma coisa que é de agora. Eu tô lendo... Eu comprei 3 livros do Olavo de Carvalho. Top. E um deles, que é o Jardim das Aflições, que é o primeiro que eu tô lendo. Mano, quem não conhece esse livro precisa de entender esse livro. Mas eles falam que quem lê esse livro desencanta do Brasil na hora. Mano, mas aí é esse, talvez, o seu sentimento de revolta vai te gerar o seu dever moral de tomar uma atitude pelo nosso país. Vou te fazer outra pergunta. Dito isso, você é um cara de 29 anos. A gente vê nas redes sociais que cada vez mais, tanto de qualquer lado político, a juventude ela vem agora numa pegada muito pesada de pessoas se interessando, pessoas... Pô, eu tenho 30 anos, você tem 29, nós estamos falando de política, se for olhar, nós somos pessoas novas. Então, assim, o que você vê que na cidade de Ipatinga, para que lado isso vai? Você acha que em breve a gente vai ter muito mais vereadores novos ou não? Você ainda acha que tem a velha política que eu falo da galera que já tem profissão, político? Mano, com o tempo vai aumentar. Mas o político tradicional, ele também não vai se perder, porque o político tradicional sabe fazer uma coisa que a juventude ainda não aprendeu, que é consolidar a base política. Qual que foi a grande dificuldade da gestão Bolsonaro que eu defendo? Cara, foi historicamente o melhor presidente do país. O presidente mais entregou títulos de propriedade a pessoas ligadas ao movimento sem terra. Foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Sabe, ele fez coisas, ele entrou, por exemplo, eu, como Comissão de Direitos Humanos, ele entrou em áreas que a galera fala assim, isso é de esquerda, isso não tem nada a ver. Não, ele foi em tudo, porque ele queria, lá no Nordeste, entregar água pro povo, sabe? Sim. Ele foi fazendo as coisas. E qual que foi a dificuldade da nossa gestão Bolsonaro? Porque a gente chegou ao topo do poder com a presidência da República, com um presidente, mas as bases não estavam consolidadas. Não por culpa do Bolsonaro, porque a gente não teve tempo de construir. Pô, Lula, José Dirceu, Dilma. Pô, a Dilma estava assaltando o banco em 1964. O Lula estava ligado à construção do movimento MST. Esses caras estão construindo o que eles têm hoje, não é de agora, não. O Nicolas fala muito sobre isso. Nós não estamos numa corrida de 50 metros. Não é um tiro rápido. Sim. Nós estamos numa maratona. Vai ter troca de bastão. Vai ter um aparecendo, um surgindo, um fenômeno aparecendo, que nós vamos ter que dar sustentação para essa pessoa. Então, a gente tem que entender esse propósito, esse tempo que vai demorar. Mas o que talvez a juventude não entendeu ainda, principalmente quem é ligado muito à rede, que a política analógica, ela ainda funciona e funciona bem. Sim. Vamos dar um exemplo. Nós temos 55 parlamentares, 55 ou 53 parlamentares do Estado de Minas, deputados federais. Tira o Nicolas, me fala o nome de 5. Não, você não sabe. Porque o Estado de Minas tem deputados ainda muito analógicos. É um problema? Depende, nós temos parlamentares de direita posicionados, mas que são parlamentares que vieram de uma construção de base. E tem que respeitar esse cara também, pô. Porque o cara fez um trabalho de longo tempo para construir uma base sólida para ele ser o que ele é. Ele tem representatividade. Mas você acha que hoje a internet ela dificulta essa construção de base? Porque agora não é o que tá no jornal. Ela cria uma falsa sensação para quem tá na internet que, por exemplo, o número de seguidor vai ser transferido já tem político aqui em Ipatinga aqui muito hypado e que na hora que vai não ganha voto nenhum. Eu, quando fui eleito com 2.194 votos, eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores no Instagram. Então, proporcionalmente, você tinha pessoas que tinham mais seguidores que eu e teve muito menos voto que eu. Então, seguidor não quer dizer ir traduzido em voto. Você precisa fazer um trabalho de base real. Você precisa construir uma política em que as pessoas vão lá no alto do game, por exemplo, e enxerguem uma política. Porque, no final de tudo, isso é um ponto muito central. Assim. As pessoas não querem saber sobre a briga do STF com o Congresso. O cara quer saber, sabe o quê? Se a UPA tá funcionando, se a UBS tem remédio para ele, se ele precisar de ser internado, tem um lugar para ele ser, se a rua tá segura. Aonde dói na pele dele. Então,
a narrativa, o discurso, não é nem narrativa, o discurso ideológico é importante? Sim, com toda certeza. Mas ele não ultrapassa a política de entrega real, que é o que a população precisa e a população espera. E é talvez nisso que o político analógico, ele sabe fazer bem, que o político digital ainda não entendeu. Mas que são correntes importantes. Hoje, eu sou capaz de dizer que a política está dividida em 70-30, 60-40, digital mais importante do que o analógico. É por isso que o digital ele é tão atacado, exemplo, tenta derrubar a rede do Nicolas toda hora, essa coisa, porque ali é uma força dele. O Nicolas hoje é, do Brasil, o terceiro maior influente do Brasil. Tô falando que ele tá perdendo para pessoas que não têm nem ligação com a política. Sim. Da política, ele é o mais influente do Brasil. Então, uma fala do Nicolas hoje tem muito peso. Tira a rede social do Nicolas. Qual voz que ele vai ter? Tudo bem, ele tem uma voz do Congresso, ele pode ter entrevistas e tudo. Mas o principal meio de comunicação, a forma mais rápida, mais acessível e mais transparente deles comunicar com as pessoas é a rede. E você, como vereador, qual que é a forma mais eficaz, mais transparente, mais rápida da população chegar na demanda até você? Tipo, eu quero pedir uma coisa pro Matheus aqui, onde que eu vou? A rede. Tem o meu Instagram. A pessoa ela pode ir no seu Instagram e pedir lá? Sim, Ela pode ir no seu direct do Instagram e falar, Matheus, eu tô achando isso, isso e isso. Sim. Eu tenho um trabalho de sempre. Hoje, antes de vir para cá, nós estávamos conversando no gabinete sobre isso. Que as demandas que chegam, as pessoas me mandam direct, às vezes falando sobre, por exemplo, vou pegar um caso. Numa escola, que no horário de aula, estava tocando músicas de funk. Ah, eu vi. As pessoas começaram a me mandar o vídeo, falando, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. E dentro de tudo do que as pessoas foram me mandando, eu reuni e mandei e oficiei tanto a escola quanto a Secretaria de Educação para entender o que era e qual era o propósito daquilo ali. Se tinha algum controle e como estava sendo feito. Não tive a resposta ainda. Mas, através da rede, um acontecimento da cidade chegou para mim e, através da própria rede, ele virou uma ação de mandato. E inúmeras outras. Por exemplo, eu oficiei agora como presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Municipal sobre uma dependente química que está em situação de rua e que as pessoas estão com medo porque ela pode estar envolvida num caso de homicídio. Então, eu oficiei todos os órgãos de segurança para que eles, dentro das atribuições dele, tomem alguma providência ou que pelo menos me respondam assim, poxa, tá havendo uma confusão, nós estamos analisando, nós estamos coletando provas, enfim, para eu entender o que está acontecendo. Mas isso é uma demanda que veio da rede. Massa. Como que você vê Patinga daqui uns 5 anos, 4 anos, no sentido de melhora? Porque, eu vou ser sincero, hoje, se você falar assim, Gabriel, próxima eleição, quem você acha que ganhe? Eu não sei quem ganha de prefeito. Já existe uma conversa de tipo, pode ir para tal lado, pode ir para esse lado, lá dentro, assim? Cara, vão surgir... Ou os principais que vão um contra o outro, já meio que tem isso? Não, até que não. Existem nomes que são cogitados, que a gente ouve falar, que tem interesse de disputar, enfim. Uhum. O Gustavo, como prefeito, ele não pode mais ter a sua reeleição, que ele já está na reeleição, então ele não pode ser candidato. Aí falaram assim, mas a esposa dele vai ser, o irmão dele. Não pode, por lei eles... por lei não pode? Não pode, não tem esse impedimento. A gente ouve alguns possíveis nomes, mas eu acho que tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, sabe? É o primeiro ano de mandato, nós estamos chegando ao mês no primeiro dia, né? Não, dia 2 de setembro. Dia 2. E você avalia o seu mandato até hoje como? Tipo, superou sua expectativa? Gabriel, tá na minha expectativa, mas tá caminhando pra melhorar. Estou conseguindo mais articulações que eu falo. Quando eu falo essa palavra, é soma negativa, mas de uma parte boa. Já tô conseguindo conversar melhor aqui, ali. Então, o meu mandato, ele, como um todo, eu tenho um princípio básico e eu prezo muito por isso, que é a organização. Eu não vou pelo achismo. Aham. Sabe? Porque se você ir pelo achismo, você não tem foco, você não tem direção. Sim. O que você quer fazer? Qual é o seu legado? Qual é o que você quer deixar para as pessoas? Porque a cadeira que eu estou de vereador, eu tenho uma certeza. Ela não é minha. Sim. É passageiro. Sim. Não é profissão, né?
eu vou estar ali durante um tempo e depois de determinado tempo eu vou sair e outra pessoa vai entrar. Isso é natural. Mas eu tenho que olhar para trás ou daqui a alguns anos, quando eu estiver com meus filhos, minha família, falar assim, tá vendo isso aqui que tá acontecendo? Eu participei, eu consegui fazer. Sabe, eu acho que a política, o político que não tem um propósito definido, ele tá ali simplesmente por um objetivo de poder, não é esse. Então, eu tenho um propósito e tenho dentro do meu propósito um planejamento, que é a organização do que a gente quer entregar. Dentro disso e do diagnóstico do que nós projetamos para o ano de 2025, que é esse ano, nós já cumprimos talvez 80% a 85% do que nós nos colocamos para fazer nesse ano. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, assim que você concluir, pode falar. Então, dentro disso, a avaliação que nós temos é que o mandato tem sido positivo. Tanto é que as pessoas têm reconhecido. Poxa, Sim. Eu fico muito feliz quando eu vou para a rua, a pessoa fala assim, pô, obrigado pela lei de internação involuntária, muito bom aquela lei sua, muito bom aquela fala sua, muito bom aquela defesa que você fez sobre a liberdade religiosa aqui na cidade. Enfim, eu consigo perceber pelo que eu ouço e pelo que as pessoas falam na rede, em tudo, que as pessoas têm gostado do trabalho. E eu acho que isso é muito importante e faz a gente acreditar assim, poxa, estamos no caminho certo. Você acha que ainda existe muito cara que está sentado ali, que se o salário de vereador fosse 1.518, não estaria ali? Ah, com certeza, com certeza. A política... Vamos lá. O salário de vereador, as pessoas precisam entender assim. Porque não é um salário altão, assim, não. Beleza, é um salário legal. Bom, legal. Não pode reclamar, não. Mas o salário de vereador é porque pensa-se que quem está lá está exercendo o seu papel, sua profissão, ou sua função, na verdade, de forma séria, comprometida e que tem dedicado isso. Sim. O que eu percebo, às vezes, é que usam disso, de fato, como um objetivo salarial. Sou conhecido, acho que eu vou ganhar, então eu vou tentar garantir 4 anos aí. E aí cabe a nós, enquanto população, olhar bem e entender assim, poxa, esse cara vai me representar em quê? Esse cara vai me defender em quê? Esse cara fala a linguagem que eu preciso sobre o quê? Porque lá na frente, se você ficar incomodado que o presidente está aumentando imposto ou que o prefeito está tomando uma atitude que você não concorda, mas quem votou? Por que votou? Sabe? A gente precisa de ter essa consciência. Ninguém que a gente votou há 4 anos atrás para senador. Senador é uma coisa mesmo que geralmente a gente decide no dia, talvez. Poxa, e hoje talvez é o voto mais importante, porque dos 87 senadores, 81 senadores, dos 81 senadores, eles têm o voto hoje para poder manter ou retirar um ministro do STF. Um ministro que está sendo acusado por diversas pessoas, diversos parlamentares, diversas autoridades intelectuais, inclusive um outro Estado soberano, de violar direitos humanos. E esse voto que a gente decide de última hora está decidindo isso. Aí a gente fala assim, poxa, mas falar do Alexandre de Moraes nem me afeta. Aí que a gente se engana. Porque quando a gente permite que um magistrado que tem que ser escravo da lei, ele ultrapasse o que a legislação permite a ele fazer e toma decisões por si, uma hora isso pode bater na sua porta. E aí, quando bater na sua porta, você vai querer que tenha respeito à ampla defesa, que você tenha direito ao contraditório. Sim. E, cara, e se o magistrado não gostar de você? E aí? Como é que vai ser? Pô, eu gostava de você mais gordinho. Uhum. Agora você tá magrinho e tal, tá fininho, bonitão. Não, agora você não tá me agradando mais. Não pode ser assim. Por isso que o magistrado e quem é o operador do direito tem que ser escravo da lei. A gente vota em parlamentares, deputados, senadores, vereadores, para que eles alterem as leis quando dentro de um critério político eles entendam que precisa mudar, alterar, Sim. criar, retirar. E não porque eu quero. Um magistrado, por exemplo, ministro do STF, pô, o cara é indicado por um presidente da República, ele não precisa de ser formado em direito, ele precisa de ter notório conhecimento jurídico. Peraí. Peraí. O ministro do STF. Já teve ministro do STF que não era formado em direito, que foi médico. Não, peraí. Volta. Isso. Não é possível isso. Não, é sério. Sério. É sério. Pô, tem ministro do STF que nunca passou num concurso de magistrado. O cara não precisa nem ser advogado? Não. Que isso, velho.
ter conduta ilibada. Eu duvido que a população, eu duvido que quem tá assistindo, eu duvido que você sabia disso. Pois é, então assim, a gente precisa de entender, a gente está indicando um ministro do STF que vai ficar até seus 75 anos de idade. Senão ele vai ser aposentado compulsoriamente aos 75, mas que vai decidir o futuro do país. Decisões muito importantes. Pô, tava aí um bando de safados, sem vergonha, bandido roubando aposentados e pensionistas. E aí, a gente precisava de uma conduta séria e você vê uma articulação do governo para que não aconteça, porque tem um irmão de um presidente que está meio que suspeito de estar envolvido. Aí você tem uma proteção e você vê ministro do STF, que deveria ser escravo da lei, usando do poder que tem para poder travar parlamentares, para poder não autorizar, por exemplo, que os parlamentares queiram votar projetos que eles entendam que é interesse nacional. Esses que foram eleitos não têm voz e quem não foi eleito e que sequer precisa ter uma formação em direito. Que isso? É essa. Então, assim, sabe, essa desconexão da realidade não faz muito sentido. Às vezes a gente acha que a gente sabe alguma coisa de política, a gente não sabe nada de política. Que isso, cara? É muito mais fundo o buraco, né? Você vai passar com o carro ali e vai quebrar. O dia de hoje que nós estamos gravando esse podcast, ele vai ao ar, está acontecendo um julgamento do Bolsonaro. Visão do Matheus. O que você acha sobre isso tudo que está acontecendo e como você acha que isso aí vai acabar? Cara, eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro será condenado. Infelizmente. Por crime que ele cometeu? Não. Existe crime de opinião no nosso país? Não. Existe golpe? Pô, vamos falar de golpe. Vamos pegar uma parte aqui e falar sobre golpe, para as pessoas entenderem. Pô, o 8 de janeiro, que é uma data muito marcante, que aconteceu aqueles atentados lá, aquela quebradeira em Brasília. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Como ele é mandante de um crime que ele não estava aqui? Crime por Wi-Fi? Como é que faz isso? Segundo, foi um bando de baderneiro que foram lá e quebraram. E, cara, cadê as gravações? Você imagina... Isso daí eu não entendi, não tem gravação. Você imagina... Eu tenho gravação aqui da minha casa inteira, o tempo todo, de tudo, do estúdio, de tudo. Pô, imagina o lugar mais seguro do nosso país. Que deveria. Que tá o chefe do executivo. Não tem uma gravação. Não é no mínimo estranho. Um dos lugares que, para critério de entrada, é extremamente delicado. É extremamente complexo a entrada. Pô, como é que os caras conseguem chegar ao acesso à sala presidencial, encontra com o ministro que garante a segurança institucional do presidente e o cara oferece água e tá tudo bem? Pô, tá de sacanagem. Assim, é absurdo. De falar em golpe. Um golpe que não existiu. Cara, você falar assim, eu quero matar alguém, isso é crime? Você não matou. O crime de matar alguém é quando... Dentro do direito, você entra no caminho. Então, eu tento matar alguém, dei um tiro, aí o cara bateu na minha mão. Por causa dele ter batido na minha mão, eu errei o tiro. Ali tem uma tentativa. Eu dei o tiro, acertou, mas eu não matei. Existe um crime de tentativa também, porque não teve a morte. O crime de golpe, ele precisa de ter atos. Esse crime precisa de acontecer, pelo menos iniciar a tentativa. Tipo assim, mobilização do exército, um decreto presidencial fechando o STF. Não tem nada. O que existe são várias conjecturas de um delator que já mudou o seu depoimento inúmeras vezes. Dentro do seu depoimento, da sua delação, ele fala assim... eu não sei, talvez, acho que acredito que, pois é e tal. E aí, quando o ministro, que é uma das vítimas, que está conduzindo a delação, fala assim, se você não falar desse jeito e conduzir desse jeito, dessa forma, eu vou prender você, seu pai, sua esposa e sua menina. Pô, o cara conta o que ele quiser. Não teve tortura física, mas tortura psicológica é evidente. Então, assim, como que se fala de um golpe que não tem atos executórios, não tem nenhuma espécie de ação por parte do Bolsonaro, os generais do Exército, o brigadista, o general do Exército, o general da Aeronáutica e o general, eu não sei se o termo correto é general da Marinha, mas os 3 chefes das forças
que estão na gestão Lula foram nomeados pelo Bolsonaro antes dele sair da presidência a pedido do gabinete de transição do próprio Lula. Como que se tem golpe numa situação como essa? Se estava tudo acontecendo, o próprio Lula falou que a transição aconteceu de forma regular e que eles não tiveram dificuldades. Ah, é golpe o presidente da República no dia 1º de janeiro não entregar a faixa? Aí cá pra nós. O que se teve é uma construção de narrativas. Porque não é obrigado a fazer essa entrega, né? Não. Ali é uma formalidade, tipo isso. Lembra o livro que eu te falei de Olavo de Carvalho, Sim. os 3, O Jardim das Aflições? Ele fala muito bem ali no início sobre como a esquerda, ela pega um discurso, uma palavra, instrumentaliza isso para virar uma corrente política, um pensamento, um sentimento coletivo. Cara, e foi muito bem construído. O Lula vem candidato a presidente da República falando na defesa da democracia. Artistas, enfim, são envolvidos falando na defesa da democracia, certo? Sim. O Lula ganha falando em defesa da democracia. O Lula, eu não vou usar essa palavra, mas assim, acontece, sei lá como, no 8 de janeiro aquilo. O Lula fala de novo da defesa da democracia. Nesse mesmo campo de defesa da democracia, vem um filme falando sobre a ditadura militar. Sim, parece que é tudo muito orquestrado, né, cara? Parece não. Se tem uma coisa que a esquerda sabe fazer melhor do que ninguém, é construir uma narrativa e impregnar isso como uma falsa sensação de verdade. Eles criam um senso coletivo como se fosse uma falsa sensação de verdade. A ponto das pessoas que sabem que isso é mentira começarem a duvidar, falar assim, poxa, será que não teve? Ah, mas sei lá, o Bolsonaro é meio grossão, meio sem educação. Será que não é culpa? Será que ele não pensou mesmo, não? Porque eles falaram repetidas vezes, tantas mentiras, que criou um falso sentimento de verdade. E aí você pega hoje, sendo julgado, 3 dos que estão julgando na turma. Um advogado do Lula. Então, isso aí que é foda, né, cara? Porque assim... Outro. É muito difícil um cara que não gosta de mim me julgar, pô. Outro. Eu vou me ferrar. Advogado do Lula, ministro Zanin. Outro, ministro Flávio Dino, amigo do Lula, e chamou o Bolsonaro de demônio. Não, o Lula comemorou que a gente ia ter um primeiro-ministro comunista, né? Quando... Alexandre de Moraes. Ele se coloca como vítima dos próprios inquéritos e processos que estão sendo conduzidos no STF. E ele também, ministro relator. Cara, que imparcialidade que tem aí. Ou seja, o resultado... O presidente do STF, ele deu uma entrevista. Ele participou de um movimento estudantil e que ele fala, nós vencemos o bolsonarismo. Cara, um juiz ele tem que ser imparcial, ele não tem que estar julgando pela pessoa, mas pelas provas, pelos fatos. E se pega os fatos e as provas, não tem crime. O Bolsonaro, hoje, ele é uma vítima do sistema. Por quê? Porque na próxima eleição, se o Bolsonaro for candidato, ele é o próximo presidente. Todo mundo sabe disso. A gestão Lula voltou para provar que a esquerda é falida. A esquerda ela não consegue mais conduzir o país. O Lula, quando foi presidente da República e deixou uma memória afetiva na cabeça dos brasileiros, que ele era um bom presidente. Sim, e tal. Dos pobres, tal. É porque ele herda uma gestão que estava estabilizando o plano real. A inflação quase que zero. O dólar 1 por 1. O real brasileiro chegou a empatar com o dólar, então o poder de aquisição do brasileiro era maravilhoso. Sim. E ele tinha tudo para mexer nas alavancagens de desenvolvimento econômico do nosso país, de melhoria de infraestrutura, de saúde, e não fez política barata. Política que deixou o nosso país quebrado, deixou o nosso país afundado em corrupção, afundado em uma série de coisas, que aí você vê hoje uma sociedade se perdendo e às vezes acreditando em mentiras. Aí você tem um presidente que foi condenado e está inelegível pelo TSE por se reunir com embaixadores. Olha se isso faz sentido. Aí você tem um presidente da República que reúne com ditadores, recebe ditador aqui, porque o Lula recebeu o Maduro aqui e ninguém fala nada. Um dos maiores desrespeitados, uma das maiores pessoas que desrespeita hoje os direitos humanos. As pessoas na Venezuela estão morrendo de fome, porque
esse bandido desse Maduro está fazendo isso com a população. Você tem um presidente que ele está inelegível. Por quê? Porque reuniu com embaixadores. E você tem um presidente que reuniu com ditadores e nada acontece. O Brasil é o caso de Jesus, cara. Porque... E aí você tem um presidente hoje, muito difícil. Um ex-presidente, preso em prisão domiciliar, proibido de mexer nas suas redes sociais, proibido de dar entrevistas, porque, pô, imagina, ele pode até vir aqui gravar um podcast com você, mas você não pode usar na rede social. Tipo assim, é uma decisão que nem os próprios juízes entenderam o que poderia ser feito. Você tem dúvida que o Bolsonaro vai ser condenado? E no caso dele condenado, é prisão mesmo, tal, daquele jeito normal? Cara, fala assim, 40 anos. Bicho, é tempo, hein? Pô, alguém tem dúvida que o Bolsonaro vai ser condenado? Como que isso reflete na gente aqui, Matheus? O que tá acontecendo, pra concluir, o que tá acontecendo é um teatro. Teatro real. Você vai ver algumas briguinhas lá e tal, mas é porque é um teatro. Porque não se tem um julgamento imparcial e justo. Se tem um julgamento político de um ex-presidente que teve falas duras, equivocadas, que errou em algumas falas, que ele próprio reconheceu na campanha, e o primeiro vídeo de campanha dele foi pedindo desculpa, falando, olha, se em algum momento a minha fala te ofendeu, eu te peço desculpa. Que foi ser humano. E agora a gente tem um presidente que fala bonito, né? Que agrada todo mundo, que é defensor da democracia, mas as atitudes dele... Ele é um bom orador, né, cara? Mas isso de fato ele... Ou melhor, já foi, né? Porque hoje ele tá dando umas rateadas aí. Ele sabe fazer o jogo político. Ele dialoga com todo mundo. Mas você tem um presidente, hoje, que não defendia em nada os interesses nacionais. Em nada. Poxa, que orgulho é esse? Um presidente que não tem a capacidade de pegar o telefone e ligar pro presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, para poder falar assim, cara, você tem suas posições políticas, respeito, não quero dialogar não, mas vamos conversar aqui de nação para nação. Eu preciso do seu país, eu sei que eu posso te ajudar. O que a gente pode ter de diálogo democrático aqui, então, já que eu sou um defensor da democracia, que a gente pode entender e que os discursos políticos ficam na política. Mas o que for importante para a população, aqui eu represento até os bolsonaristas. O país precisa de mim e eu preciso de um acordo com você. Qual o objetivo dele? Você sabe por quê? Foi pensado, cara. O Lula, ele é tão maquiavélico que ele faz tudo pensado. A disputa com o Trump, esses diálogos, essas intimidações, vamos dizer assim, que o Lula tem feito com o Trump, tem gerado para ele uma falsa popularidade. Fortalece a base um pouco dele, você acha? É, um discurso e uma narrativa. Então, o Lula não está preocupado com a consequência disso. Ele sabe que o problema disso a longo prazo é um problema financeiro, econômico para o país muito grande. Ele está pensando em só ganhar a eleição do ano que vem. Em maquiar tudo igual a Dilma fez as pedaladas fiscais para ganhar a eleição. Matheus, toda vez que a gente vai caminhando pro final, eu sempre encerro com essa pergunta, que era uma pergunta que um psicólogo, ele conseguiu me responder de uma maneira que dava pra ver que ele já tinha aquilo bem convicto dentro, mas é uma coisa que a gente não para pra refletir muito, mas pode ser que você já tenha. O dia que o Matheus não tiver mais nesse plano aqui, morreu, enterrou, como você quer que as pessoas lembrem do Matheus Braga? E as pessoas, pode ser sua família, pode ser as pessoas. Pô, isso é uma pergunta muito profunda, porque vai para além da sua existência. Sim. As pessoas têm que olhar, você virar um porta-retrato, a pessoa olhar para você e falar assim, poxa, o sentimento que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim, externo, não falo de família, externo, é que eu era um cara que defendia as minhas bandeiras, as minhas convicções. E eu não pisei fora daquilo que eu defendia e acreditava. As pessoas têm que me enxergar, e eu, na verdade, vou corrigir a fala. Eu quero que as pessoas me enxerguem como alguém de princípios, valores, e que é fácil identificar no Matheus assim, poxa, esse cara é um cara convicto daquilo que ele defende e acredita. Esse cara é um cara que podem bater nele, podem tirar ele de uma linha ou de outra, mas ele tá aqui, firme em um propósito. Internamente, com a minha família, eu acredito, e o meu desejo é que eles me reconheçam e que eles enxerguem em mim assim, poxa, tudo que nós
ensinamos de bom, ele traduziu em ações positivas. Acho que se eu conseguir deixar isso como legado para minha família e para as pessoas que estão me assistindo, acho que eu cumpri minha missão. Porque tem 3 coisas que eu carrego comigo. Família, em primeiro lugar, Deus, família e o Brasil. Se eu tiver esses 3 aqui dentro de mim e as pessoas que olharem para mim enxergar isso, eu cumpri meu propósito. Top, é isso aí. Ela é uma pergunta que ela não é uma pergunta de poucas palavras, não. A gente tem que dar uma dissertada maior do que é. E, de fato, conversando com você, dá pra gente ter essa ideia mesmo, que é, até nos bastidores, no off, que são coisas que você acredita, que você não é um personagem. Às vezes a pessoa ela te vê assim na rede social e às vezes, como não te conhece pessoalmente, fala assim, pô, esse cara aí, pô, tá maquiando, porque não sei o quê, mas na hora que desligar a câmera, você é exatamente aquele mesmo cara, fala mansa e tal. E pra quem quer levar uma demanda pra você, ou quem quer te seguir, qual que é o Instagram que você tá nele, como que a pessoa te encontra? Meu Instagram é @Mateus Lima Braga, meu Mateus é com TH. Nós temos um WhatsApp também, quem quiser conversar com a gente é 319-9067-0149. Meu irmão, muito obrigado pela presença. Esse não vai ser o nosso último papo, não teremos outros pela frente. Aí daqui a um tempo eu falei, Matheus, aquelas coisas que você tinha falado lá, rodou, não rodou, mas muito obrigado pela presença, viu? Irmão, obrigado, Deus abençoe, que continue prosperando. Amém. Aí, trazendo pessoas que possam impactar a vida, a cidade, amém, os empresários. A gente precisa disso, cara. Jovens com propósito e com visão. A gente precisa ocupar espaço. Que seja na política, que seja no mundo empresarial, que seja em cada um no seu propósito. Mas a gente precisa ocupar o espaço e traduzir isso para coisas boas, que é esse o fim que todo mundo precisa deixar. Amém, isso aí, tamo junto. E pra você que esteve aqui com a gente, comenta aqui embaixo aí, você gostou, não gostou, o que você concordou, o que você não concordou. Eu vou ficando por aqui, eu te espero no próximo. Fique ligado, porque olha, o próximo convidado, eu não vou nem dar spoiler não, vou deixar você ver. Forte abraço, até mais!